Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, é um prazer enorme estar na sua companhia. Tínhamos prometido na aula de ontem que hoje iríamos falar sobre mais um dos enganos de Satanás. Para nos falar precisamente sobre este engano, temos mais uma vez o pastor Rui Baixo. Pastor, bem-vindo. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Já deixámos um pouquinho no ar qual seria esse engano, falámos nele na primeira aula desta semana, mas eu pedi-lhe que no sumário de hoje nos pudesse resumir aquilo que será o assunto de hoje. Portanto, a ideia que temos é a santificação do sábado como dia de adoração, é um legado que Deus deixou para a humanidade toda e não apenas para o povo judeu. Muito bem, vamos então olhar para o texto que servirá de base para o programa de hoje. Vamos lá ao início, onde tudo começou, a Gênesis, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. Diz assim: Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Pastor, este assunto do qual já tínhamos iniciado a falar há algumas aulas atrás, sobre a questão da guarda do sábado ou a guarda do domingo, o dia 7º é o sábado, é o domingo, sobretudo quando falamos e faz referência à criação, quando nós alteramos o dia de santificação, de alguma forma também podemos pôr em causa a atitude criadora do próprio Deus. Repare, Daniel, que se a humanidade sempre tivesse permanecido como adoradora de Deus, fazendo do sábado um dia de encontro particular com o Senhor, nunca se teria perdido esta noção de Deus como Criador. Porque o que está subjacente à guarda do sábado, e nós vamos encontrar isto no mandamento, em Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado para o santificares, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. Ou seja, o conceito fundamental para o reverenciar Deus neste dia só faz sentido se nós o reconhecermos como o nosso Criador. E hoje nós vemos que começa a ser cada vez mais comum cristãos que não reconhecem a autenticidade e a literalidade do relato da Bíblia em Gênesis 1 e 2. Temos muitos cristãos que, embora sigam a Bíblia, embora orem, embora leiam até algumas porções da Bíblia em momentos que sentem a necessidade de algum conforto espiritual, mas não acreditam que Deus é o Criador da Terra. Acreditam numa teoria mista entre evolução e criação, um arranjo entre aquilo que a ciência diz e aquilo que a Bíblia conta, mas na realidade o que nós chegamos à conclusão, Daniel, é que não é sustentável um cristão ser evolucionista. Ou bem é evolucionista ou bem é cristão. Não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para conciliar. Exemplos. Por exemplo, se um cristão entende o que a Bíblia mostra como a morte sendo uma consequência, a morte e o sofrimento sendo uma consequência do pecado, nós, se recorrermos àquilo que a teoria da evolução apresenta, ela mostra que a morte é, inclusive, um dos mecanismos que está a alavancar o próprio processo de evolução. E o aperfeiçoamento das espécies. Das espécies, exatamente. Sendo que, eu diria, é um perigo enorme, porque se a minha morte não é resultado do pecado, eu não preciso de um Salvador. Exatamente. Esta é uma das outras decorrências justamente do perigo de se acreditar ou de se tentar encontrar uma teoria híbrida entre o que a Bíblia ensina e o que a ciência preconiza como a teoria da evolução. Outra coisa que a questão do sábado e o domingo veio acentuar é também uma necessidade e uma tentativa de conjugar as duas teorias, permita-me a expressão chamar teoria também à questão da evolução, mas aparentemente para os não crentes olham também como uma teoria possível, apenas e só, que tem a ver com a questão do tempo em que tudo foi criado, em que Deus criou todas as coisas, inclusive depois a questão do sábado, porque a ciência fala-nos de coisas com milhões e milhões e milhões de anos e nós olhamos para uma existência humana com poucos
há milhares de anos, não é? Exatamente. A Bíblia, se nós formos fazer um estudo cronológico do que a Bíblia conta a respeito dos vários eventos associados à origem da vida, nós chegaríamos à conclusão de que a Bíblia andaria ali, aliás, que a Terra andaria ali em torno de mais ou menos 6.000 anos de história, não é? 6.000 anos de existência. E algumas pessoas se perguntam, mas então quando, por exemplo, recorremos aos métodos de datação radiométrica e que encontramos valores altíssimos de milhões e milhões de anos? Bem, este é um assunto muito interessante que, se nós tivéssemos tempo, poderíamos até apresentar algumas ideias que fariam pensar muitos dos nossos ouvintes e muitos daqueles que nos assistem. Mas a grande questão aqui acaba por ser justamente esta. Se nós aceitarmos uma cronologia alargada como aquela que é proposta pela ciência convencional, cai por terra, sobretudo, o conceito do tempo que, em termos bíblicos e até em termos proféticos, nos é apresentado na própria Escritura. E isto cria, mais uma vez, uma discrepância, entre o crer na Bíblia ou o aceitar, diríamos assim, a ciência como ela, com as pressuposições que apresenta hoje. Não é? Ajude-me a pensar, é literalmente assim que lhe faço a pergunta. Se no Gênesis, a origem da criação de um dia, vamos supor que seja ele qual for, seja o sábado, seja o domingo, tinha um propósito específico, lá no Gênesis, ainda antes de existir o povo judeu, não é? E antes de existir os 10 mandamentos, a lei de Deus, que era celebrar a criação, de alguma forma, quando eu lhe esvazio o sentido de, seja no sábado, seja no domingo, fazendo coisa como sendo milhões e milhões de anos, eu esvazio a noção do próprio sábado como ele foi criado. O sábado não passa a não a fazer sentido nenhum. É verdade, é verdade. E aqui há uma outra questão que às vezes as pessoas acabam por não dar tanta atenção, mas que é sério e é estrutural na própria crença, nas próprias crenças cristãs, que é o seguinte: quando nós não concebemos a existência da criação conforme ela é descrita na Bíblia, nós esvaziamos-nos de responsabilidade moral diante do Criador. E isto é algo que é verdadeiramente sísmico, destrutivo para a cosmovisão bíblica, porque toda a Bíblia está fundamentada, de alguma maneira, na ideia de que, como seres humanos, nós fomos criados livres, entidades dotadas de livre-arbítrio e que respondemos responsavelmente diante de um Deus que é moral e que é ético. Não é? E isto, enfim, isto é algo tão profundo e tão estruturante que, estranhamente, alguns cristãos, por vezes, não se dão conta do quão discrepante possa ser. É verdade que também existe um perigo, sobretudo por parte dos crentes, chamemos-lhe dos criacionistas, aqueles que acreditam que houve um Deus inteligente que criou todas as coisas, que é quando tentam, através da ciência, provar a existência de Deus. É sempre um caminho perigoso. Pois. E, por outro lado, quando tentam, de alguma forma, descredibilizar tudo aquilo que tem a ver e está à volta da teoria da evolução, não é? Estes dois caminhos são bastante perigosos. São perigosos. São perigosos por uma razão muito simples, é que mesmo que eu seja criacionista e eu tenho convicções muito claras, muito bem definidas e suportadas, inclusive, por argumentos científicos que fui colecionando ao longo da vida e pelo meu estudo pessoal, mas a verdade é que eu não posso esquecer que do outro lado da barricada, do outro lado, enfim, do extremo do pensamento científico, do pensamento humano em relação à questão das origens, existem pessoas que também têm um cérebro como o meu e que também pensam... E estes têm as suas convicções. Têm as suas convicções e que pensam de acordo com parâmetros racionais. E nós não podemos deixar de respeitar as pessoas na forma como elas pensam, assim como queremos também ser respeitados. Muito bem, quase que já servia essas suas palavras de aplicação prática, mas mesmo assim atrevo-me a fazer-lhe o pedido de trazer alguma reflexão prática para nós hoje. Como falámos do sábado e da inter-relação que ele possa ter com a criação, o desafio que eu gostaria de apresentar aos nossos ouvintes e àqueles que nos têm acompanhado nestes programas é a viverem a bênção de poderem desfrutar um sábado
um dia de descanso, de sereno encontro com Deus. E, querido amigo, a Bíblia diz-nos que nós temos este tempo que Deus separou para estar conosco. Desafio, mesmo que você seja um cristão que habitualmente costuma guardar o domingo, que possa fazer do próximo sábado um dia especial para estar com Deus. Certamente o Senhor falará consigo coisas interessantes e que o ajudarão a compreender melhor a sua vontade na sua vida. É verdade que Deus quer estar consigo de uma forma muito especial no dia de sábado. Ele separou o polo à parte, é isso que significa santificar, para ter um encontro especial consigo. Mas na realidade Ele quer estar consigo todos os dias. E por isso marcamos o encontro também aqui nesta aula bíblica consigo no dia da manhã, porque temos mais um assunto de extrema importância que gostaríamos de partilhar consigo. Relembro a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio RCS, que também nos podem ver e acompanhar em direto através da OPTV.pt. Para todos, o Facebook continua a ser a nossa rede social por excelência porque partilha todos os nossos conteúdos. Já sabe, é facebook.com/RadioRCS ou então facebook.com/optv.pt. Despeço-me, até amanhã, se Deus quiser.